Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar com você sobre log. E por que log, né? Já que log é um tema talvez tão comum no nosso dia a dia ou algo do gênero. Porque logging me lembra um pouco o que eu sentia quando eu via testes automatizados sendo escritos um tempo atrás. Você juntava 10 pessoas para escrever testes automatizados em cima de um mesmo conjunto de código, de um mesmo conjunto de classes, né, funções ou algo do gênero, e talvez até milagrosamente você tinha baterias de testes muitas vezes completamente diferentes, approaches para fazer os testes completamente diferentes, de vez em quando deixando de fora condicionais das suas branches de código, ou não cobrindo eventualmente todas as branches, ou estão explorando talvez menos do que poderia ser explorado os valores de entrada para aquela determinada função, dado que a função talvez não tivesse nenhuma lógica muito interessante, ou algo do gênero, enfim. Era tudo muito não sistematizado. Na minha mente, era mais próximo de algo meio artesanal, no sentido assim, vou pegar esse código aqui, né, escrevi, ou vou fazer os testes antes, enfim, como você preferir, e agora eu vou escrever esses testes aqui, porque eu acho que esses são os testes importantes. Aí uma outra pessoa, obviamente, tinha uma opinião diferente sobre quais testes ela eventualmente achava importante. E quando eu olho para log, não talvez tanto, mas de maneira similar, eu sinto que é meio mesma linha, né? Qual linha que eu vou logar? Eu logo essa linha ou eu não logo essa linha? Eu logo em nível de info ou eu logo em nível de debug? Ou eu logo em nível de trace? Trace menos, né? Geralmente info, debug é o que a pessoa fica meio ali, né? Será que isso é debug? Será que isso é info? Qual que é a diferença, né, entre info e debug? Também existe diferenças no que eu digo entre contextos, né? Em pessoas diferentes entendem que informação é uma coisa, debug é outra, debug é uma coisa, informação é outra. Por aí vai, geralmente erro não. Erro é mais padrão, né? Deu erro, você loga como erro e pronto. Mas o que logar, né? E quais informações logar, para mim, pelo menos a minha observação me diz que não era tão certeiro assim, né? Por mais que tenha muito sistema por aí, né? Obviamente utilizando boas práticas de log, né? Centralizando o log, conseguindo tirar insights ali, né? Quando vai fazer o seu troubleshooting, por exemplo, consegue utilizar os logs para dar insights, por aí vai. Então, como para mim não era totalmente claro, talvez seja para você, né? Eu peguei uns 2 dias, para ser bem sincero, para investigar um pouco mais, né? O que é que a galera do mercado fala mais, né? O que é que os artigos acadêmicos investigaram sobre práticas de log e tal. E aí eu trouxe aqui, né, umas 5, 6 referências, eu acho, combinadas. Eu vou mostrar algumas aqui para você do que me parece ser um bom chute pra gente logar, né? Então, a primeira pessoa que me deu um feedback aí sobre log especificamente foi meu colega de trabalho, Rafael Ponte. Ele falou, putz, eu imagino que você já conheça, né, o lance dos 5 Ws, então eu vou te passar aqui uma palestra sobre esses 5 Ws. Eu confesso que eu já tinha ouvido falar sobre os 5 Ws, mas não era para mim uma prática comum quando eu estava logando, né? Aqui talvez eu seja realmente muito iniciante quando se fala em excelentes práticas de login ali. Então eu vou passar por todas, prezando pela transparência aí do canal, né? Então, o primeiro link que ele passou foi esse daqui, né? The 5W, não sei nem como é que vai pronunciar o W aqui em inglês, né? W, sei lá. Os 5 Ws de Application Logging, né? E esse cara aqui, esse palestrante aqui, né? Enfim, o cara aqui que trabalha com Ruby, ele fala sobre isso. E aí eu vi essa palestra e eu fui procurar mais, né, sobre os 5 Ws e pelo menos para minha surpresa, assim, né? Você dá um Google sobre isso, pelo menos as queries que eu fiz no Google, não vem uma enxurrada de informações ou algo do gênero. Mesmo olhando para os artigos acadêmicos, você não vê isso sendo citado tantas vezes assim, né? Pelo menos os que eu passei. Obviamente que você tem uma infinidade de posts na internet, artigos acadêmicos menos, obviamente. Talvez simplesmente eu que não tenha feito as queries direito, né? Então, eu fui para Rafael e também eu fui no meu Twitter e perguntei pra galera, né, o que é que a galera podia me ajudar, e eu vou fazer um resumo do que apareceu aqui e também do que eu fui buscar proativamente, né, em função do que foi passado para mim. Então, a primeira coisa foi essa palestra.
Aí eu fui googlando, né, e tudo mais. E eu confesso que eu falei assim, até falei isso acho, com o Rafael, por mensagem, né? Falei assim, putz, me parece que é legal o 5W, me parece fazer muito sentido, né? Quem, quando, o que, e por aí vai. Mas eu queria ter mais sustentação de por que chegaram nessa conclusão. De onde vem os 5Ws? Porque o cara tá aqui falando, legal, né? Mas eu também podia criar uma palestra e falar que eram 8Ws. E por que era isso, né? E aí eu caí nesse texto aqui, que eu já vou voltar nele, que é de dois autores, pelo menos na academia, não tão conhecidos, apesar de eu ter chegado nesse texto através do Google Scholar, beleza? E aí, quando eu fui pesquisar, né, esse cara aqui de cima, especificamente, esse Anton Chuvakin aqui, né? Security Warrior Consulting. Ele é até um cara que parece que tem bastante referência, né? Tem o doutorado dele nessa área, escreveu livros sobre log, especificamente. Trabalha atualmente, eu acho que no Google Cloud, né? Não sei se ainda tá lá. E ele escreveu esse livro aqui, né? Logging and Log Management, The Authoritative Guide to Understand the Concepts Around Logging and Log Management. Tá lá na Amazon. Os reviews não são reviews tão... Na verdade, reviews médios, para ser bem sincero, especialmente criticando a revisão de texto do livro, mas elogiando o conteúdo do livro, beleza? Parece que foi um livro que o cara fez para colocar, né, o que ele entende, mas não necessariamente ele fez um livro com o objetivo, de fato, de fazer um best-seller ou algo do gênero, uma coisa que fosse vender bastante, claramente. Livros que vendem bastante, passam por uma revisão interessante de texto, né? São melhores e estruturados pensando no leitor ali, né? Na UX para o leitor. Beleza? Nas correções e na organização do livro e tudo mais. Mas voltando aqui, né? Eu já volto de todos os textos que eu li, esse foi o melhor. Desses dois caras aqui, o segundo cara especialmente, eu achei um podcast com ele, mas também não, acho que não conta muito como uma grande referência aí, mas imagino que ele seja. Mas o texto é muito bem escrito, 4 páginas. É um tipo de texto que um outro colega meu de trabalho na ZUP, né, Gustavo, falou que são textos bem legais, que são como se fossem posts de blog escritos para essas comunidades científicas. Então, são textos um pouco mais apurados, mais aprofundados, com um pouco mais de referência. Então, esse aqui eu gostei bastante. E é o que vai me guiar mais, provavelmente, quando a gente pensar em documentação de login dentro do produto que eu estou participando atualmente e tudo mais. Eu acho que isso é que vai influenciar mais. Mas antes disso, esse texto faz um link fraco, obviamente, né, que é para a Wikipedia, apesar que hoje em dia você vai nas páginas da Wikipedia, né, por mais que seja uma coisa colaborativa, sempre a galera vai mexendo e tal, mas os textos são cada vez melhores na Wikipedia, né, com mais referências e de vez em quando são ótimas fontes. Aí. E aqui na Wikipedia ele fala um pouco, né, do porquê dos 5Ws, que tem a ver, né, com resolução de problema, né, junção de informações. Obviamente volta ali também, né, agora quando eu penso em análise de causa raiz, né, a gente fala das dinâmicas dos 5 porquês, mas de novo, né, nos 5 porquês não são 5W, só para deixar claro, né, você vai fazendo um porquê depois do outro. Obviamente, né, são coisas que não tem nada a ver, talvez tenha a ver, talvez não, né, acho que eu fiquei até em dúvida, mas eu fiquei lembrando disso, né, por algum motivo, mas aqui vai pro negócio de, eu lembrei por conta do problem solving, né, que geralmente quando você quer fazer análise de causa raiz, de vez em quando é interessante para entender de fato o que aconteceu para chegar naquela situação. Mas aqui ele explica um pouco, né, que vem lá, essa parte, né, de juntar informação do problem solving, ele cita aqui, né, que são perguntas, né, a serem respondidas quando você está fazendo algum tipo de interrogatório, questionando alguém, tudo mais. E aqui ele fala um pouco, né, da origem da coisa. Então, isso para mim era importante, uma curiosidade, na verdade, mas assim, putz, por que eu tô fazendo isso, né? Imagina que eu tô lá fazendo, vou chegar nisso também, né? Tô lá fazendo um código para tentar sistematizar o jeito que a gente faz log, e eu tô falando, por quê? Porque fulano falou? Porque a empresa X, ou 3, 4, 5 empresas X falaram, geralmente para mim não é suficiente olhar só para essa dimensão de mercado para sustentar uma atitude minha dentro de uma base de código, né? Hoje em dia eu estou mais crítico em relação a isso, bem mais crítico em relação a isso. Eu quero juntar mais informações para que eu consiga fazer a minha análise de maneira mais fundamentada. Beleza? Então, isso daqui acalmou um pouco o meu coração, né? Falei, putz, para mim já tinha feito sentido, mas eu queria entender mais o motivo, e aí legal, né? Então,
Você tem aqui, na verdade, esse texto e o outro também já fala, né? Que a galera brinca que são 5 Ws, né? 5 Ws aí e um how. Ou aí aqui tem as misturas, né? 5 Ws e um H. São 6 Ws, mas na verdade um é o H, que é o quem, o que, quando, onde, porquê e como. Então essas são informações que em geral quando supostamente, né, dado essa parte, dado essas referências, quando você vai fazer uma investigação, são informações que são importantes. E geralmente, quando você vai fazer log, você está logando porque você está pensando que aquilo vai ser útil em algum processo investigativo no futuro. Então, geralmente a relação é essa daí, né? Então, esse aqui foi a primeira coisa que para mim foi legal. E aí um outro artigo que foi interessante, pelo menos na minha opinião, é esse artigo aqui da Microsoft. Beleza? Se eu não me engano é de 2010. A Microsoft, assim como o Google, o Facebook, como tem bases de código, muitas pessoas trabalhando em bases de código gigantes lá, eles fazem muitos estudos quantitativos e qualitativos contra a comunidade deles, né? As pessoas que trabalham para essas empresas e as suas bases de código para tentar entender um pouco mais sobre situações. Obviamente que a gente tem sempre que levar em consideração aqui, né, que isso aqui está contextualizado para a Microsoft, não dá para generalizar. Na verdade, são poucas coisas de código que dá para generalizar quando a gente pensa em práticas e tudo mais, né? Tudo, as pesquisas em geral são contextuais e você vai tentando juntar várias pesquisas e falar, putz, isso daqui tá parecendo forte. Me parece que a gente pode apostar um pouco mais nisso, né? E tudo mais. Eu geralmente uso muito a parte acadêmica da literatura para sustentar um pouco mais as minhas apostas, né? Então, acho que quando eu tava mais para trás na profissão, né? Eu tava mais, não vou dizer que eu era iniciante, mas eu tava talvez menos maduro, sei lá, algo assim. Eu fazia apostas quando eu pensava em código que eram menos sustentadas. De vez em quando só olhando para, por exemplo, o mercado tá praticando, eu vou fazer também, porque sei lá quem tá dizendo que é bom, né? Isso para mim hoje já não é suficiente. Pouco importa a pessoa da indústria que tá falando, né? Então, se o Netflix estiver praticando, para mim não é suficiente. Se os nossos grandes influenciadores aí, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em Bob Martin, Eric Evans, ou os grandes criadores ou Martin Fowler, ou criadores de outros livros ou tecnologias, essas pessoas escreverem algo, para mim é legal, porém não suficiente, está longe de para mim virar uma lei ou algo do gênero. Beleza? Geralmente eu, no mínimo, junto duas dimensões, que é o mercado e a pesquisa acadêmica, na verdade 3, que é essas duas, e a dimensão da minha observação, da minha análise, obviamente, sobre o que está sendo proposto, para aí sim eu pensar qual que vai ser a aposta que eu quero fazer. Então, esse artigo aqui, eu achei um artigo legal, porque ele olha aqui para bases de códigos gigantes, né? Uma com 2 milhões e 500 mil linhas, outra com 10 milhões e 400 mil linhas de código, e eles fazem análise quantitativa ali, né? Em cima dos dados eles fazem uma análise qualitativa e depois eles ainda foram cruzar isso com questionário contra 54 devs que eram considerados e consideradas ali, né? Eu não vi aqui essa variação, devs e devas ali dentro da Microsoft. E aqui tem algumas coisas que eu achei que foram legais aqui, né? Que eu já vou chegar aqui. Aqui eles classificaram, né, em grandes 5... Deixa eu só me jogar aqui para o outro lado para você poder acompanhar, né? Perdão. Deixa eu ficar aqui desse ladinho. Eles aqui chegaram, né, em 5 grandes categorias de log dentro da base de código deles, que é essa daqui, né? Você tem o log que é feito pelas asserções dentro do sistema, então eu já falei bastante sobre isso, né? Que é o lance de você fazer self-testing, que é depender da qualidade do seu self-testing, pode te levar, né, a um design by contract ou algo do gênero. Eu acho essa prática muito interessante. A literatura dela, para mim, é uma literatura interessante, forte, com bons exemplos. E olhando os resultados no meu dia a dia também, né? Eu acho que dá. Eu falo muito que software, né, só fazendo parênteses, quando você escreve um produto digital, né, um software, você tem 2 certezas. Uma é que tem bug e a outra é que talvez ele seja útil para alguém. E aí, quando eu estou fazendo software hoje em dia, eu quero que o software, o pedaço de software, seja o mais revelador de bug possível em todas as suas esferas. Eu não estou falando só de ter uma bateria de testes que revela bug, eu falo de ter tudo
que está escrito ali, tem que revelar o bug o mais rápido possível. E a prática de fazer o self-testing, né, de você checar pré-condições, pós-condições, né, invariantes, tudo mais, para mim isso é uma prática muito, muito interessante, que ajuda muito a você encontrar os erros ali, né, em tempo de desenvolvimento, né, e, sei lá, quando você está fazendo homologação, pedindo para alguém testar de brincadeira ali para você e tudo mais. E sem contar que quando está rodando em produção, você pega o erro mais cedo possível, a stack trace geralmente é menor ali, né, para você impede mais rapidamente o seu software de funcionar com estado equivocado e por aí vai. Enfim. Então, ele achou essa primeira prática aqui, ele dá o exemplo, né, que é alguém fazendo justamente uma asserção, tal variável não pode ser, tal referência não pode ser nula. Tem uma outra checagem aqui que geralmente é o que ele classificou como return value checking logging, que é quando você chama um método, né, uma função, pega o retorno e você verifica se aquele retorno é condizente com o que você esperava. Tem o terceiro, que é o exception logging aqui. Então, esse é o mais clássico, talvez, né? Que é quando dá algum problema e você quer logar aquele problema, tal. E aí depois ele mostra isso daqui mais pra frente, né? Tem dois logs que são mais variados dentro do sistema. É mais difícil de você prever quando a pessoa vai fazer ou não. Que são esses logs que ele chama de observacionais aqui, né? Então, o Logic Branch depois entrou no Observing Point aqui, mas que ele coloca aqui, né? Então, entrou nesse if, você quer verificar, você quer dizer que está acontecendo tal coisa. Entrou naquele else, você quer dizer que está acontecendo tal coisa. E aqui já é um tracer, né? E isso até ficou na minha mente, né? Talvez seja uma boa heurística para trace, que esse é um log que você meteria um sysout. Se talvez fosse um log que você meteria um sysout, talvez seja um bom log para trace, né? Acho que eu ainda vou voltar e gravar mais vídeos sobre isso, que é um tema particularmente interessante. Ops, mexi o troço errado aqui. Esse daí não é esse que eu quero mexer esse para eu voltar para cá. Então, tem essas 5 categorias, né? E aqui, nessa tabelinha, ele separa aqui os dois grupos, né? Que é os unexpected situations, que é quando acontece alguma coisa que não deveria, que é justamente, né, a função uma asserção falhar, uma função retornar um valor indevido e um erro, né? Aqui ele coloca, para fazer essa categorização, pegaram 100 exemplos de logs aleatórios no sistema, e depois eles pegaram esses exemplos e colocaram para ser votados com a galera que é dev lá, para pegar tudo que aparecer, né, na entrevista. Então, a maioria das pessoas aqui, né, claramente, a maioria das pessoas, na verdade, faz log, né, nesses execution points, depois fazem log de erro, depois fazem log de branch, depois fazem log de retorno, e só 50% citaram as asserções aqui. E aí ele discorre sobre isso, né? No artigo ele fala aqui, né, de novo, né, aí ele fala aqui sobre uma possível categorização automática. Eu me lembrei que a Niche fez um trabalho em Delphi de um modelo de aprendizado de máquina que sugeria locais para log, e esse para mim é uma coisa de muito interessante. O que eu logo, o que eu não logo? Esse artigo já dá uma ideia, né, de situações de log ali, que eu já achei bem massa. Já faz essa grande separação, né? Unexpected situations e execution points. E aqui já dá pra ser uma coisa que é legal, né? Que o unexpected situations provavelmente vai vir como erros ali, né? Ou info, talvez, no sentido de uma função te retornou alguma coisa e você loga aquele retorno para você depois continuar. E aí, se o retorno não for esperado, você loga como erro. O execution path talvez entre coisas mais de debug, de tracing, né? Então, putz, tá tendo aqui um fluxo de execução e eu quero ir registrando aqui as informações, enfim. Então, acho que já deu bons insights aqui. E aí eu vou cair nesse último aqui e eu vou citar depois. Se vocês ouviram um barulho, é meu filho brincando e gritando, beleza? Esse daqui é o que eu gostei bastante, por quê? Porque ele foi no coração do que eu queria ler, que era, putz, o que eu vou logar? Então ele entra com o que eu vou logar e ele dá exemplos legais de como você poderia responder aos questionamentos, né? Do who, what, when, where, why e how. Então eu achei muito legal.
Aqui, então deixa eu me jogar pra cá de novo. Bum! Olha só, né? Que interessante. Então ele vem aqui e ele começa, né? Alguns tipos do que você pode logar. Então você pode... O primeiro tipo é autenticação, autorização e eventos de acesso. E ele dá os exemplos aqui, né? Da sucesso, falha, acessos remotos, né? Então ele chama aqui de Access Events. Então, fez acesso remoto de um componente para o outro, tal, talvez sejam bons pontos de login. Putz, isso daqui, gente, para mim é ouro. Por quê? Porque talvez não dê, nesse momento da vida, pra gente ter um algoritmo no sentido assim, olha, você tem que checar essa variável, aquela variável, o conjunto dela te leva a fazer esse log, o conjunto daquela outra te leva a fazer log, não log, e coisa do gênero. Então, quando você não tem esse algoritmo pronto, o que é o algoritmo? É um conjunto de passos que, se você executar, sempre vai dar o mesmo resultado, né? Então, se você quer ordenar alguma coisa e você executa um algoritmo de ordenação, o resultado final sempre é o troço ordenado. E aqui, mas isso daqui fornece, né? Eu espero que esteja usando a palavra corretamente, fornece insumo para a gente montar uma heurística, um grupo, um número de passos que você pode avaliar que talvez te levem para tomar uma decisão que é legal. Isso pode entrar na documentação, né, do produto como um todo, né? Olha, como que a gente faz log aqui? Olhando para essas variáveis aqui, é isso que você deve observar, patati patacolar, patacolar. Então eu acho que pode ser interessante. Então, ele dá aqui o primeiro tipo, né? O segundo tipo é o mudança. Então, o sistema está mudando alguma coisa, né? Os dados estão mudando, algum tipo de instalação mudou. Enfim, ele dá aqui os exemplos dele, né? Então, isso para mim também falou, me criou um bom exemplo que é, putz, toda vez que tiver uma alteração no sistema de dado, talvez seja o que é uma alteração, né? Novos dados, dados alterados, remoção de dados. Talvez seja importante logar. Putz, pra mim é uma ideia que faz muito sentido, sabe? Porque mudança é ali que pode dar erro. Os erros mais críticos, em geral, acontecem quando você está alterando alguma coisa. Então, logar as alterações, né? E pensar sobre isso. E aí entra como... Se for cruzar com o artigo da Microsoft, entra com Execution Path, né? É assim que ele chamou? Só voltar aqui, né? Execution Points. Então, se a gente pensar em execution points, as mudanças talvez sejam bons execution points. Aí, né? Se você pensa em execution point, o access event talvez seja um bom execution point. Então, achei que foi legal, sabe? Um outro aqui, né? O availability issue. Então, quando o troço não está disponível, ali a aplicação não ficou disponível, né? Deu problema de startup ou algo do gênero. Ele cita um quarto aqui, né? Que é o resource issues. Então, acabou alguma coisa. Então, vamos supor, aqui de vez em quando, talvez seja mais sua biblioteca, né? Então, você tem um pool de conexões. E aí, você vai pegar a conexão do pool e o pool não tem mais conexão. Então, ele loga, putz, acabou a conexão ali, né? Você vai tentar conectar no serviço remoto, pensando aqui em connectivity issues, né? Você vai tentar conectar no serviço remoto e o serviço não está disponível, por exemplo, né? Então você pode pensar, talvez seja um bom ponto ali de novo, né? De execution point, talvez ali até de não execution point, que é a falta de não está disponível para ser acessado, né? Talvez seja uma unexpected situation ali. Então essa acho que é uma coisa legal, dimensões. Você tem aqui, né, situações já com duas dimensões, que é o Unexpected Situations e o Execution Point, você cruza, já montou ali um esquema de log legal que pode guiar a equipe inteira para você logar de maneira sistemática, né? Isso para mim é muito importante. Sistematizar a coisa fala muito forte comigo. Tem um Final Type aqui, né, que ele fala do Badness or Threats, que, putz, imagina que você tem... Ele aqui dá esses exemplos aqui, né? Alguns exemplos que podem ser legal, né? Alguém tentando acessar uma coisa que ela não deveria. Então, você tem um endereço que tem um ID, mas aquele ID é daquele usuário ou daquela usuária. E aquele ponto só deveria ser acessado por uma navegação interna do sistema na sua expectativa. E alguém acessou aquilo, teve um acesso, que não tem ali, na verdade, autorização. Talvez seja uma boa coisa para logar, né? Bebetinho que passou gritando aqui, né?
pessoa X acessou Y quando não era... Por que ela fez aquilo, né? Talvez seja uma coisa legal, né? Por que apareceu esse log aqui? Por que fulano ou fulana caiu aqui se não deveria cair aqui? Então entra aqui, né? Talvez aqui decidisse um unexpected... Acho que entra no unexpected situation e tal. Um invalid input, putz, imagina que você vai receber um HTML como entrada ou algo do gênero, e aquele HTML tem alguma tagzinha maliciosa que nem ele pode tentar falar aqui, né? Então, enfim, acho que pra mim isso aqui foi muito ouro, sabe? Assim, putz, tipos de log que você pode fazer, classificando, ajudou bastante. E aí depois, ele entra aqui, né, com os 6 Ws aqui, né? Então, quem estava envolvido, o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, o que aconteceu, né? E como isso aconteceu. E aí ele entra e dá exemplos para cada um dos Ws. O que, de novo, é muito, muito interessante. Beleza? Para você já te dar ideia do que colocar ali, né? E do que você pode analisar quando estiver utilizando essa ferramenta de log. Por exemplo, como que eu vou logar o usuário, a usuária ali, né? Então, putz, aí o próprio Rafael me citou, né? Uma parada do... Ai, meu Deus, do SL4J, eu não lembro agora, mas que você consegue fazer, que geralmente é utilizado justamente para isso, né? Para dar contexto pro log, né? Da sua sessão, vamos supor. Não sessão no sentido de sessão web, que você guarda um cookie, você bota um cookie e um hash map no servidor e você fica fazendo as associações, que nem era antigamente quando a gente guardava o usuário, mas na ideia de um usuário fez uma operação. Mas vai ter determinados pontos do seu sistema que você não vai ter o usuário, a usuária de fato que está acessando, né? Você tem uma função que recebe um parâmetro qualquer, um texto, mas aquela função foi disparada em um contexto de uso de Alberto dentro daquele sistema. Como é que eu coloco Alberto nesse log? Eu vou precisar provavelmente de um intercepto, né? De um aspecto aí que coloque Alberto no contexto do log. Então, saber o que colocar para responder as perguntas te faz ser uma versão mais crítica em relação à biblioteca de log que você está utilizando e ao log que você está escrevendo. Então, achei esse artigo aqui muito, muito, muito legal. Beleza? Vai estar na referência, obviamente, aí, né? Vai estar na descrição do post. Além disso, 2 papos que eu também considerei que são interessantes. Deixa eu só trazer ele aqui rapidinho para você. Então, eu tava falando sobre os papos aqui, eu dei um pause aqui no vídeo para pegar os links. Marcelo Costa, que é uma pessoa que a gente se segue, eu acho, lá no Twitter, indicou um papo de um canal que chama The X Lab, entre João Ronaldo e ele, né? Tá aí na tela o papo, sobre log bem feito. Eles dão 10 dicas sobre isso, também achei bem interessante o papo, escutei inteiro, tudo mais, bem legal. E além deles, eu também achei eu já escutei muito, esse aqui é um podcast bem das antigas, tá, gente? Software Engineering Radio. Eu escutava muito antes da onda dos podcasts, tudo mais, né? Achava um podcast bem relevante quando pensava em arquitetura de software, né? Coisas mais... Eles traziam pessoas que eram muito, muito relevantes na comunidade e que tinham, na minha opinião, de fato, construído coisas ali, né? Que impactavam. Então, tinha gente que codava no Postgre. Um exemplo que ficou meio marcado pra mim, né? E trouxe aqui, enfim, né? Esse cara que... Ele é, se eu não me engano, o C-Level de alguma coisa da Log. É um episódio muito antigo, 220, né? De 2015, como você pode ver aí. Mas também achei um papo interessante, porque o que ele fala aqui, basicamente, é o que apareceu na thread no Twitter, que eu também vou deixar aqui linkado no canal do vídeo. Mas uma coisa que ele fala, que isso não foi tão convergente entre as múltiplas fontes diferentes, é que ele falou assim, olha, a minha opinião se tiver em dúvida, log. Pode ser que surja o seu log, que seja mais difícil, né, de você lidar com o log, de você achar, pode ser. Mas se você tiver subtraído informação, né, não deliberadamente, obviamente, né, mas se você tiver deixado de colocar informação de log, pode ser que você tenha deixado de colocar alguma coisa que é importante. E entre deixar de colocar uma coisa que é importante e colocar uma coisa que não é importante, na opinião dele, ele sugere que você coloque uma coisa que não é importante, porque você vai maximizar a chance de colocar o que de fato é importante. Beleza? Então essas foram as fontes aí, né, que eu
encontrei e por que eu fui olhando tudo, né? Que, de novo, eu sou fã de sistematização, né? Eu sou pensando em equipe, para mim a gente aumenta a nossa produtividade, a nossa assertividade fazendo as coisas, se a gente conseguir de fato colocar um modelo de pensamento, utilizar esse modelo de pensamento, né? Aplicar esse modelo de pensamento durante um tempo, conseguir revisitar esse modelo, criticá-lo, assim como eu já falei aqui sobre o CDD, sobre práticas de teste e tudo mais. Então, eu tava querendo construir, né? E se você também conhecer alguma, não uma biblioteca de log, obviamente não. Tá bom? Fazer uma biblioteca de log como a conversa da galera ali do DXLab deixa bem claro, mas também, né? Se você não for ver ali, né? Por favor, provavelmente você não precisa disso. É muito difícil você construir uma biblioteca de log que de fato registre as informações sem concorrer com a sua aplicação. Putz, tem várias práticas ali de engenharia que precisam ser feitas para você fazer uma biblioteca, mas eu não queria isso. Eu queria fazer uma mini APIzinha da plataforma. Então, pensando aqui, né, até se for pegar essa literatura mais modernosa de startups e tal, né, talvez isso fosse até provido pelo que a galera chama de time de plataforma, beleza? Se tivesse um time de plataforma onde eu tô, no produto que eu tô fazendo, provavelmente não vai ter, eu acho. Mas o time de plataforma poderia fazer isso, né? No sentido de, putz, olha, log aqui, esse documento explica o que a gente acredita que é interessante de log aqui, você pode ter uma leitura bem legal sobre isso, beleza? Massa, lê aqui. E a gente fez uma API que utiliza, obviamente, né, as implementações de log que tem por aí, né? Sem galho, obviamente, isso. Para você conseguir gerar mensagens de log que facilitem, por exemplo, né, as buscas pelos agregadores. Você tem os agregadores de log lá, né, que aí tem os mecanismos de busca em cima desse log que está agregado e por aí vai. Então, você precisa que o seu log, por exemplo, entre numa estrutura do tipo JSON, que tenha os 5, 6 Ws ali, né, sendo que um é o H, então você quer que o seu log tenha aquilo. Então, imagina que a gente possa fazer uma API que maximize a chance da pessoa logar do jeito certo, né? Do jeito certo. E também facilitaria, por exemplo, para um processo de review, né? Você viu um review ali, tem um log que não tem essas coisas aqui, que não está usando a API, putz, não vai passar, né? Você tem a API que a gente construiu aqui, que sistematiza o jeito que a gente faz log, por que você não está usando aqui, né? Então, a não ser que a pessoa, obviamente, tenha uma crítica construtiva suficiente que faça a gente mudar de ideia e por aí vai. Beleza? Então foi muito por isso que eu fiz. Quem sabe no futuro eu volte aqui com outro vídeo com a APIzinha que a gente eventualmente construiu. E se você trabalha num time de plataforma ou num produto qualquer que você tenha construído uma APIzinha que sistematize o jeito que você faz log no seu produto e você puder falar um pouco sobre isso, deixa aqui, tá bom? Mas no final era isso que eu queria falar pra você hoje, beleza? Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder pra você, beleza? Era isso. Tchau.